Leitura do livro A Arte da Cura Espiritual. Autor Kate Sherwood, segunda edição. Capítulo 4. A enfermidade mental. A mente é sempre a construtora. O corpo mental é formado gradualmente pela somatória da alimentação que recebe. A mente pode ser comparada a uma arena onde forças conflitantes se confrontam. De um lado estão dispostos os pensamentos e atitudes positivos, que produzem bons efeitos, portanto, ajudam a manter o bom estado do corpo físico. De outro lado estão os pensamentos e atitudes negativos, que às vezes chegam a afetar negativamente o corpo. A influência mental sobre a doença tem recebido grande dose de atenção nas últimas 3 décadas, e atualmente os pesquisadores têm encontrado ricas informações nesta área. Estudos profundos mostram que a personalidade e o conjunto de atitudes desempenham um papel significativo no que diz respeito ao desenvolvimento e progresso da enfermidade. No caso do câncer, o fator mental influencia a suscetibilidade e o tratamento. Pesquisas revelam que pessoas com atitudes, hábitos mentais e ideias negativas são muito mais suscetíveis ao câncer. Abre parênteses. Esta regra se aplica a outros tipos de enfermidade, de igual modo, fecha parênteses, e tem uma recuperação muito mais lenta do que as pessoas cuja personalidade é constituída de traços diferentes. O aspecto mais negativo do portador de câncer parece ser a tendência à autocompaixão, que mais cedo ou mais tarde leva-o a ter uma autoimagem degradada. O paciente desta enfermidade frequentemente apresenta pouca ou nenhuma confiança nos demais e até em si próprio, o que pode ser consequência de rejeição sofrida durante a infância. O portador de câncer tem uma forte tendência a alimentar ressentimentos e permanecer irado. Em virtude da falta de habilidade para perdoar e esquecer, via de regra encontra dificuldade para manter um relacionamento íntimo a prazo longo. Afirmações e visualizações. Os curadores entendem que o estado mental negativo é gerador de enfermidades e por isso começaram a contradizer a doença no plano mental, usando afirmações e visualizações, que são as suas 2 ferramentas principais de trabalho. Para ser efetivo, o curador deve primeiramente entender como funciona a mente humana, e a estratégia da cura deve estar baseada num exame acurado do estado mental e da situação do paciente. O corpo mental deve ser curado, assim como o corpo físico, para que o paciente recupere a harmonia e esteja livre da enfermidade. O curador entende que isso só pode ser feito se as atitudes mudarem e a imaginação positiva substituir a negativa, quando e onde quer que seja localizada. Por outro lado, o paciente será lançado não somente em direção à sua própria imaginação negativa, como também aos pensamentos e à imaginação das pessoas que o rodeiam. Pensamentos são coisas reais, podem ser transmutados através do éter de uma imaginação para outra. Os pensamentos negativos gerados em uma mente podem ser nocivos a outras pessoas. O livro de Provérbios nos ensina: não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas. Há diversos tipos de pensamentos negativos, mas deixando um pouco de lado as inúmeras variedades, todos os pensamentos negativos provêm de um desejo frustrado ou do medo. Uma vez que o desejo e o medo são sempre elementos subjetivos, nunca poderão explicar com precisão o que significa a realidade objetiva, nem no plano físico, nem em qualquer outro plano. Mudar a roupagem do pensamento negativo para o positivo é a primeira tarefa a ser executada na cura de si mesmo e de outras pessoas. É chamada de transmutação mental. A filosofia do hermetismo nos diz: a mente pode ser transmutada de estado para estado, de grau em grau, condição para condição, polo para polo, vibração a vibração. A transmutação poderá ser entendida mais facilmente se for pensada como uma reprogramação. O ambiente programa a vida das pessoas, sendo que elas também são programadas pela convivência de uma com as outras.
Se o conceito de transmutação for compreendido, você poderá aprender a fazer a mudança de si mesmo, a mudança de forma de pensar. A negatividade subverte-o para seu lado interior e o ataca-o pelo lado exterior. Você é geralmente abatido pela negatividade no plano mental, e se esse processo não for interrompido, será fatalmente transmutado para o plano etérico, onde são produzidos os sentimentos negativos e a contração emocional. Seu corpo físico reagirá, tornando-o ansioso. Seus músculos se contrairão e sua respiração se tornará superficial. O poder unicamente da vontade, em geral, não pode ajudar seu corpo a superar a negatividade, porque os pensamentos negativos implicam na imaginação negativa, e esta causa sentimentos negativos. Quando a vontade e a imaginação estão em conflito, é sempre a força da imaginação que prevalece. Émile Coué, a maior metafísica da França, escreveu: nossas ações vêm de nossa vontade e não de nossa imaginação. Os pensamentos negativos são transmitidos verbal e visualmente. Quando um pensamento negativo verbal o perturba, você deve usar palavras que transmutem o efeito negativo. No Tibete, os monges dizem neti, neti, isto não, isto não, quando desejam remover os pensamentos negativos de sua mente. Prefiro dizer desapareça, desapareça. Técnica desenvolvida por José Silva. Desde que você esteja atento aos seus pensamentos, será capaz de identificar os que produzem efeitos negativos e sempre que um for detectado, você pode removê-lo simplesmente dizendo desapareça, desapareça, interceptando a negatividade. Quando ela ainda se encontrar no plano mental, você poderá impedir que ela seja transmutada para o plano etérico ou emocional, proibindo que a negatividade seja transmutada para o plano inferior. Impedirá que seus sentimentos fiquem expostos, mantendo-os protegidos pelo seu corpo físico. Se você utilizar essa técnica conscientemente, estará se livrando de algumas das mais sutis formas de negatividade. Uma vez interrompidos os pensamentos verbais negativos que o perturbam, você pode dar um passo a mais. Pode substituir o mal com pensamentos destemidos, o ódio com pensamentos de amor, e quando seus pensamentos vierem em forma de fotografias, você pode neutralizar o efeito da imagem negativa, substituindo-a pela positiva. Isto deve ser feito sem nenhum esforço e pode ser executado com mais facilidade quando a pessoa estiver num estado mental de relaxamento. Vamos imaginar por um momento esta situação comum. O empregado é chamado à sala de seu chefe por uma razão que ele desconhece. Sua reação primeira é negativa. Fiz alguma coisa errada, pensa ele. Ou pior, meu emprego está em risco? Dessa forma, irá desencadear uma avalanche de pensamentos negativos, que por sua vez produzirão medo e ansiedade. Entre parênteses, lembre-se de que o funcionário ainda não sabe do que se trata. O problema preliminar e o subsequente, que poderiam eventualmente vir a se manifestar mais tarde, foram causados somente pelo pensamento negativo. Ele bem poderia ter neutralizado seus efeitos dizendo-lhes: desapareçam, desapareçam. Em fazendo isso, imediatamente impediria uma resposta emocional negativa e depois uma resposta física negativa. Se por acaso o pensamento negativo já existe por parte do chefe, o funcionário podia ter criado um positivo em sua mente, a fim de dissipar a imagem negativa como a positiva. Utilizando as técnicas descritas acima, o funcionário poderia enfrentar a situação com uma atitude positiva, de maneira muito mais eficaz do que com uma atitude negativa. Além disso, utilizando a imaginação positiva, ele poderia mudar a situação a seu favor. Assim, embora tivesse sido chamado à sala do chefe, a sua reação inicial tivesse sido negativa, poderia tê-la transformada. Usando-o, desapareça, desapareça. Ele poderia ter afirmado: sou um excelente funcionário,
Minha postura tem sido reconhecida pelos meus superiores. E ainda, estou me aperfeiçoando cada vez mais, a cada dia. Finalmente ele poderia ter completado a reprogramação, visualizando a si mesmo cumprimentando o chefe, sorrindo um ao outro. Pensamentos positivos. Relacionei abaixo uma lista de afirmações positivas muito benéficas para manter a saúde em dia. 1. A cada dia, em cada aspecto, estou me tornando cada vez melhor. 2. Sou capaz de grandes realizações através de Deus, que me dá o fôlego da vida. 3. A mim não tem sido dado o espírito de temor, mas de poder, amor e uma mente sadia. 4. Sou feliz, saudável e completo. 5. Tenho fé e com fé transponho todas as coisas. 6. Sou íntegro em todos os sentidos. Sou cheio de coragem e de força interior. 7. Estou em paz comigo mesmo e me aceito assim como sou. 8. Sou o senhor do meu destino, sou o senhor da minha vida. 9. A negatividade não tem influência sobre mim, em qualquer nível, em qualquer tempo. Você há de observar que, ao repetir estas afirmações por você mesmo, elas terão um efeito benéfico sobre sua vida. Inclusive, sugiro que você pratique uma ou mais destas afirmações de 10 vezes ao dia, em voz alta, se for possível. E lembre-se pelo menos uma vez ao dia de que Deus ama você e com o seu poder nada poderá prejudicá-lo. A incerteza nunca realiza alguma coisa, o que significa que, se você está tentando se programar e ao mesmo tempo está duvidando da sua eficácia, sem dúvida, você irá realizar muito pouco. Se duvidar de você mesmo constitui um de seus problemas, utilize as afirmações e sua imaginação criativa para reforçar sua confiança. A maioria de nós já aprendeu que não é nada difícil pensar negativamente. Assim mesmo, também não é preciso empregar esforço algum para pensar positivamente. Afirmo com toda segurança que o processo de reprogramação pode ser levado a efeito, sem trabalho algum. Afirmações no presente. O pensamento ocupa uma parte tão grande na vida de uma pessoa que alguns de seus aspectos deveriam merecer mais de nossa atenção. No mundo físico, por exemplo, parece haver uma sequência de fatos que os seres humanos experimentam no curso da vida. Aquilo que denominamos tempo. Dividimos o tempo em passado, presente e futuro. Essa divisão baseia-se no consciente. O consciente recebe todo o volume dessas informações dos 5 sentidos. A visão objetiva do tempo trabalha bem enquanto estamos conscientes, porque quando estamos em estado inconsciente ou dormindo, ou em estado mental alterado, a visão objetiva do tempo desintegra-se, da mesma forma como a física de Newton desintegra-se quando observada ao lado da teoria da relatividade de Einstein. No domínio do inconsciente, não existe passado ou futuro. Há somente o presente. Não existe raciocínio lógico ou indutivo. Todas as coisas são subjetivas e acontecem agora. Esta verdade aplica-se também à cura espiritual. A cura é sempre executada no presente, no agora. Assim, se nossas afirmações devem ser portadoras de eficácia, elas têm de ser proferidas no tempo presente. Não é aconselhável dizer serei curado, porque isto levaria à cura num futuro não existente. Em lugar disso, você deve dizer: estou sendo curado agora mesmo. A eletricidade do cérebro. Quando uma pessoa se entretém em pensamentos negativos e recebe como consequência uma resposta física e emocional negativa, ocorre uma mudança na onda de frequência do cérebro. Ao compreender o cérebro e sua natureza elétrica, você estará entendendo a cura no plano mental. O cérebro humano gera eletricidade.
Ele comporta aproximadamente 20 milhões de células, todas capazes de carregar uma carga elétrica. Cada uma delas tem um axônio, que funciona como uma carga elétrica. Cada axônio exerce o papel de receptor elétrico e possui entre 1 e 12 transmissores, chamados de dendrites. Esta configuração particular permite que se façam trilhões de interconexões entre as células cerebrais. Quando as células estão em repouso, cada uma delas tem uma força elétrica potencial, como uma voltagem. Quando as mesmas células são ativadas, elas liberam energia potencial e a corrente elétrica é gerada, o que permite a transmissão da mensagem para outra célula nervosa. Os impulsos elétricos gerados pelo cérebro humano e os padrões que eles criam vêm sendo insistentemente estudados há mais de 30 anos por um instrumento chamado eletroencefalógrafo. Os padrões do EEG podem ser difíceis de entender porque eles estão em constante mudança e variam de pessoa para pessoa. Embora os padrões individuais de ondas cerebrais sejam tão diferentes de uma pessoa para outra, existem características gerais comuns, baseadas num ritmo de onda cerebral comum. Estes padrões têm sido cuidadosamente agrupados, classificados, em sua relação com os diversos estados de consciência, vem sendo descoberta num grau considerável. Os ritmos de onda cerebral estão agrupados em 4 grandes categorias: alfa, beta, teta e delta. Alfa foi a primeira onda de frequência cerebral a ser descoberta, e é ela que tem causado maior conflito. Os ritmos causados pela atividade elétrica do cérebro são medidos em ciclos por segundo, CPS. É comumente aceito que aproximadamente acima de 14 CPS identificam-se por ondas beta. Mais ou menos de 7 a 14 são chamadas alfa, 4 a 7 testa e por fim 4 para baixo são chamadas delta. Corrigindo aqui, está escrito testa, mas na verdade é onda teta. Os padrões de onda cerebral não podem ser caracterizados segundo uma frequência específica, porque dentro de cada categoria eles podem variar, razão pela qual eles são definidos como uma cadeia de frequências. Diferentes fatores também podem alterar o tipo de impulso elétrico registrado no EEG. Por exemplo, a fixação de eletrodos registradores por si só pode fornecer diferentes registros de atividades de onda cerebral, dependendo do local de sua colocação. Na parte dianteira ou na área pré-central do crânio. Uma surpresa reveladora dos EEGs, resultado da investigação do retorno biológico do paciente, é que uma intensa atenção concentrada pode estar presente no indivíduo, enquanto seu padrão EEG está lhe mostrando para estar num estado que se identifique com o relaxamento e a desatenção. O indivíduo pode liberar grande quantidade de energia na tentativa de controlar sua atividade, seja em alfa ou em teta. Apesar de seu registrador de EEG não mostrar nenhum sinal de esforço extra, normalmente ligado com o prestar atenção e o concentrar-se em fatos do ambiente externo. É possível que o EEG esteja quantitativamente mostrando a diferença qualitativa entre o prestar atenção e o concentrar-se, que os curadores vêm intuitivamente tentando discernir. Delta. A frequência mais lenta de onda cerebral é chamada delta. Ela opera entre 0 e 4 ciclos por segundo. A onda delta revela-se apenas durante os níveis de sono mais profundos, em estado de coma ou enquanto a pessoa está sob efeito anestésico. Teta.
As ondas θ raramente são detectadas no padrão normal de EEG de um ser humano que esteja desperto. Elas possuem uma frequência entre 4 e 7 CPS e estão relacionadas com a sonolência e a assimilação de novas informações. Até mesmo nas melhores circunstâncias, as ondas θ raramente excedem 5% do total de descarga de ondas cerebrais durante as horas em que o indivíduo está acordado. Elas se apresentam com maior frequência quando a pessoa está profundamente relaxada ou em estado de devaneio. Embora essas ondas cerebrais estejam intimamente associadas ao sono, irão aparecer de repente durante períodos de introspecção e ainda durante a profunda meditação que é feita para a cura. Beta. Uma vez atingidos os 14 CPS já mencionados, acima do nível de ondas alfa, todas as coisas são aglomeradas sobre a guarda da frequência beta. A atividade das ondas beta difere de outras mais notáveis porque seus padrões são, em geral, desritmados e de baixa voltagem. A frequência beta está associada com o comportamento alerta, racional, analítico e a solução de problemas concentrados. É também aceito que o nível de ondas beta seja um estado de pressão. Não está associado com nenhum sentimento ou estado da mente. Em particular, você pode sentir qualquer coisa, do temor ao prazer, de felicidade à dor, enquanto está em beta. Entretanto, descobriu-se que sentimentos negativos como culpa, amargo, ciúmes, medo, etc., não são encontrados nas ondas de frequências mais baixas do cérebro, somente em beta. Estima-se que os adultos gastam 80% do seu tempo acordados, no nível beta, enquanto as crianças, as que ainda não alcançaram a puberdade, passam 80% do seu tempo acordados no estado alfa. Alfa. O nível de ondas alfa apresenta uma frequência elétrica de 7 a 14 CPS. Atualmente é reconhecido que a produção acentuada de ondas alfa acompanha a prática de 2 tipos de meditação: Zen e Yoga. Estudiosos dessas disciplinas, testados em equipamentos EEG, mostraram um aumento imediato e dramático de quantidade de ondas alfa, quando no começo de sua prática meditativa, após curto espaço de tempo, o nível alfa diminuiu, somente para ser substituído pela atividade acentuada do nível beta. Muitos daqueles que afirmaram sentir um senso de separação do universo material, perda de identidade pessoal e senso de união, mostraram os mais notáveis crescimentos nas atividades das frequências cerebrais alfa e beta. Estar no nível alfa beneficia o corpo também porque o processo de autocura acelera-se quando a pessoa encontra-se em alfa. Alfa e o efeito placebo. O aumento da produção da frequência alfa tem outras características importantes. Aumenta a suscetibilidade à hipnose, que torna a pessoa mais receptiva à sugestão. Durante o estado alfa, a pessoa fica mais receptiva aos pensamentos, energias e sugestões das pessoas que o cercam. Este fenômeno tem notáveis implicações na cura espiritual, uma vez que agora é de conhecimento geral que a atitude é um fator importante na aceleração do processo de cura e que é acentuado no nível alfa. Durante muitos anos, o restabelecimento produzido pela cura espiritual ou outros métodos não ortodoxos foram atribuídos, em último caso, ao efeito placebo ou matéria extramental. Portanto, novas pesquisas revelam que o efeito placebo e o poder da mente são fatores essenciais na cura física, sem considerar quais os procedimentos utilizados. Através da história, as pessoas têm alcançado a cura, utilizando uma gama de drogas e medicamentos, até mesmo esterco de crocodilo ou chifre de unicórnio. Todas essas coisas não têm valor para elas mesmas, a não ser que o paciente espere e acredite que sua utilização irá beneficiar o tratamento. Conforme demonstram alguns estudos, está claro que o efeito placebo pode ser ajustado a qualquer um,
sob as condições adequadas. Albert Schweitzer disse uma vez: o médico feiticeiro é bem-sucedido pelo mesmo motivo pelo qual todos os médicos o são. Cada paciente carrega em si mesmo o próprio médico. Ele nos procura não para conhecer a verdade, mas porque fazemos o possível para mostrar-lhes o médico que reside em cada um e darmos a eles a chance de trabalhar pelo seu restabelecimento. O efeito placebo vai além de pílulas e injeções, ultrapassa até mesmo a eficácia das cirurgias. Uma experiência marcante foi realizada nas décadas de 50 e 60, quando muitos cirurgiões americanos resolveram implantar artérias mamárias em pacientes portadores de angina pectoris, uma dor opressiva no tórax, com o objetivo de aliviar a dor. O resultado das operações foi extraordinário. Aproximadamente 90% dos pacientes relataram que suas condições melhoraram e que a dor no tórax fora aliviada. Alguns céticos duvidaram da eficácia da cirurgia. Eles acreditavam que outros fatores contribuíram para a melhora do paciente. Em consequência disso, realizou-se uma experiência que foi considerada ética pelos padrões médicos americanos. Formaram-se 2 grupos de pacientes e, a fim de demonstrar a extrema eficiência no controle dos sintomas da angina pectoris, a cada um foi dito que a operação seria realizada. Na realidade, apenas um grupo de pacientes foi submetido à cirurgia, de modo efetivo. O outro grupo somente recebeu anestesia, e os pacientes tiveram uma pequena sutura feita no tórax. Ao voltarem a si, declararam que a operação foi um sucesso total. Quando os médicos tiveram condições de coletar todos os dados acerca da operação, concluíram que aqueles pacientes que sofreram a operação simulada foram mais bem-sucedidos do que aqueles que de fato se submeteram à cirurgia. Alfa e cura espiritual. A suscetibilidade à sugestão, que acompanha tanto o nível alfa como o efeito placebo, apresenta algumas implicações curiosas. Se um ser humano já tem habilidade inata para curar a si mesmo, é possível aumentar essa habilidade penetrando um estágio particular de consciência e praticando algumas técnicas de cura enquanto estiver naquele nível. A resposta a esta questão é um sim retumbante. Quando uma pessoa está no nível alfa-teta, sua habilidade de curar a si mesmo e as outras pessoas é então aperfeiçoada. José Silva, pesquisador recente de treinamento em frequência alfa, registrou os padrões EEG de curadores psíquicos e espirituais de todo o mundo e constatou que, enquanto eles estão engajados no processo de cura, produzem enormes quantidades de ondas alfa a 10 CPS. Uma descoberta ainda mais significativa é que, inconscientemente, pacientes mudavam seu padrão de ondas cerebrais de acordo com o padrão de onda do curador, que trabalhava com eles. Sabemos também que pessoas cujo cérebro trabalha regularmente, isto é, a 10 CPS, têm um sistema imunológico muito mais resistente e se curam mais rapidamente. Elas têm maior controle sobre a dor do que aquelas pessoas cuja frequência de ondas cerebrais se dá no nível beta. As pessoas que possuem ondas a 10 CPS podem inclusive controlar involuntariamente as respostas físicas, como a pressão do sangue, o ritmo cardíaco, a temperatura do corpo e até uma hemorragia, combinando afirmações e visualizações no nível alfa. Fica evidente que as pessoas podem curar a si mesmas e podem projetar pensamentos e energias que curam outras pessoas. A mente humana é passível de domínio e ultimamente tem sido considerada o fator mais importante na cura e na manutenção da boa saúde. Fim do capítulo 4.